soberano Deus, eterno Pai. Ó Pai querido, nesse momento, ó Pai, se apresentamos diante da sua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, a qual, Pai querido, deu essa oportunidade, ó Pai, para que nós venhamos realizar esse trabalho, Senhor, em prol da sua obra, Deus amado. Deus vem operar o seu milagre nesse lugar, ó Pai querido, capacitando, Pai querido, usando cada um, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Deus amado. Através dos louvores, ó Pai, corações podem ser tocados, através da sua santa palavra, Deus. Pai querido, não estamos aqui, Pai querido, para fazer show e nem nenhuma festa, ó Pai amado, mas sim, ó Pai amado, para falar da sua palavra, para restaurar a vida, aquele, Pai querido, que está oprimido, com depressão, Deus amado. Venha tocar, Pai, através dessa live, ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aonde, Papai amado, chegar, Pai querido, esse trabalho, Pai, venha visitar a cada um, Senhor, cada vizinho, o direita, da esquerda, Pai, da frente e de trás, ó Pai. Abençoa, Pai querido, nosso bairro, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor, e cada lar representado nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Diga isso, vai. Quero ir contigo mais fundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai. Tão lindo, tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me a um lugar e onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. Que leva-me ao lugar e onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, que sem ti eu sei que morro. Nem chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Aleluia. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além.
além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além. Jesus, nós te amamos. Pai, que a tua presença esteja conosco todos os dias. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Me deixa morar. Você pode aplaudir Jesus por isso. Glória a Jesus, meus amigos. Estamos aqui em mais um tempo de mesa para a glória de Deus. Como é bom, né? Falar de Jesus. Tio Dani, e aí, como vocês estão? Estão bem? Êxodo 24. Ixi. Como é que foi a semana aí? Como é que foi a semana? Foi vitamina segunda passada, né? Segundo livro. Estamos falando sobre tentando chegar no tabernáculo. Já desfrutamos de muita coisa durante esses dias, né? Durante este tempo. Foi um tempo assim de que Deus tem nos instruído e nos dado graça. Ô Max, isso aqui eu preciso pegar ou não? Não, tá bom. Tem outro ali, ó. Lá. Nos instruído e nos dado graça. Pegamos todo o panorama ali de Moisés. Aí, esse aí, Morrer? A Bíblia da mulher. E aí a gente tem desfrutado deste tempo, né? Olha o tamanho da minha vida. Pegamos a trajetória ali de Moisés, quando Moisés nasce, até um pouquinho antes. Na verdade, até o nascimento dele ali, o período do nascimento, a perseguição e tal. E desfrutamos, né, desse tempo. E a última vez falamos sobre quando Moisés está em cima do monte e tem aquela experiência, né, dele com a sarça, com a nuvem da glória de Deus, que Deus brada na nuvem da glória, chamando Moisés para dentro da nuvem, revelando para Moisés os céus e tudo mais, né? Mas vamos lá. Nós lemos, foi Êxodo capítulo 24 e lemos o Êxodo 25, né? A parte da oferta lá, né? Iniciou. Mas vamos para Êxodo 25, tá? Tem Êxodo 25. Vamos ler o 24 só para a gente recapitular. Êxodo 24, versículo 12. Vamos do versículo 12. Do versículo 12 ao 18. Êxodo capítulo 24, versículo 12 ao 18. Parabéns, né? Preciso de um profeta que leia aí com força. Davi, ajuda ele. Sai para ele passar aí, ó. Mais fácil. Isso. Êxodo capítulo 24. Fazer um culto desse no monte, né? Versículo 12. Quem vai ser o profeta que vai ler do 12 ao 15? O Nicolas. É Wesley? Do 12 ao 15. Fica à vontade, irmão. Nó. Também no hebraico. Certo? Êxodo capítulo 25, versículo de número 1. Leia aí alguém do 1 ao 5.
do 1 ao 5. Então diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que Coração recebereis mover deles. como? Se mover De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Voluntariamente? Quem trouxe caneta circula voluntariamente. Voluntariamente. Continua, Vaz. Dele tomareis a minha oferta. Essa é a oferta que receberei deles. Dele tomareis o quê? A minha oferta. A minha oferta. Tá. Continua. Essa é a oferta que receberei deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles de animais marinhos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras ônix e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Tá bom. E para modelo de todos os seus móveis. Isso aí, segura aí. Nós temos muita coisa para desfrutar aqui. Entretanto, cada coisa aqui tem um significado, tá? A pele de texugo, o linho, as pedras e etc, né? Só que o que acontece? Hoje nós vamos fazer esse panorama do tabernáculo e depois a gente vem esmiuçando ele por detalhes, porque é muita coisa, a gente vai estudar isso aí eu acho que um bom tempo, né? Mas olha que interessante, o varão tá valendo, esqueci o nome do meu amigo. Luciano, não esqueço mais, tá, Luciano? Luciano, eu disse pra ele que Deus disse bem assim, ó, fala aos filhos de Israel que traga uma oferta de todo homem cujo coração mover o quê? Voluntariamente. Cujo coração se mova por vontade própria. E aqui já mostra algo muito interessante. Que Deus não quer nada obrigado. Até porque, olha o que ele fala mais pra frente. Deles receberei a oferta. A minha oferta. A oferta já é minha. Só que está com eles. Mas mesmo sendo minha, eu quero que parta dele ou deles mesmo a vontade de me entregar. E aqui já vai uma pancada. Por quê? Deus nos deu a vida também. A vida que temos foi porque Deus nos deu. A vida que temos foi porque Deus nos entregou. Ele é o dono de todas as coisas, mas Ele quer que o nosso coração se mova voluntariamente para Ele. Deus. Por mais que Ele seja o dono, Ele está dizendo, a oferta é minha. Mas é só para me entregar se você quiser. Eu aprendi uma coisa, é que Deus, ele não pode pretender. Ele não pode usar a pretensão. Se você não quer fazer uma coisa, Deus, ele tem poder, mas ele não pode usar esse poder de te fazer se você não tem intenção. Porque se ele pretende, ele não é santo. Porque uma pessoa que vai pretender, não, falta uma coisa aqui nessa pessoa. Ele não pode pretender. Se ele pretender, ele não é santo. Se ele não é santo, ele não é Deus. A ideia da... Entendi. Aí cabe, na realidade, ele meio que predestinar as nossas ações, né? O que acontece? E aqui a gente vai abrir um leque. De novo leque. Posso falar uma coisa? Pode. Enquanto eu estava lendo, né, e você recapitulou, né? De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deles tomarei a minha oferta. Eu estava lembrando de mim mesmo, porque durante um ano da minha vida, eu passei um ano sem Cristo, sem Deus, porque eu quis. E durante todo esse tempo, foi um tempo onde eu peguei e eu servi ao diabo por 6 meses, sabendo quem era o diabo. E eu estava de todo o meu coração servindo ao diabo. E quando eu voltei para Cristo, eu falei, Senhor, meu coração é teu.
todas as ofertas ao qual que tiver dentro do meu coração, que eu possa ofertar ao Senhor, eu vou ofertar. Aleluia. E aí, essa é a ideia. É sobre isso, porque, ó, se a gente pegar na Bíblia, vamos lá, Gênesis, o livro do Bereshit e Tidene. Tidene, o livro do princípio. O livro do princípio, certo? Deus criou, a gente trabalhou dentro disso que eu vi as outras segundas perderam, mas porque Deus decidiu criar, se ele já era autoexistente, autossuficiente, Deus criou a primeira família, foi Adão e Eva, Deus criou Adão. E aqui vai uma pergunta que muitos ateus fazem, muita gente que não acredita em Deus faz, se Deus ama tanto a humanidade, porque Deus permitiu que Adão pecasse? Se Deus é Deus, porque se Deus sabia que Adão ia errar, por que ele deixou? E não sei o que lá. Porque ele mostrou, ele ainda ia mostrar que haveria salvação. Também, mas qual que é o ponto aí? O ponto é que é o seguinte, quando Deus cria todas as coisas, Deus ele faz o homem da terra, e a gente desfrutou aquele dia também acerca da revolta de Satanás, porque Satanás queria não ser maior do que Deus, ele queria ser semelhante a Deus. E quem é a imagem e semelhança somos nós. E aí olha que lindo, Deus cria o homem, só que Deus dá uma ordem para o homem. E segundo a sua presciência, Deus ele é um dos atributos de Deus, Deus tem vários atributos, mas um dos atributos é a onisciência. Tem a onipresença e a onipotência. Onisciência significa que Deus ele tem todo o poder sobre as mentes. Ele conhece todas as mentes, ele conhece todos os tempos, passado, presente e futuro. A gente tratou também sobre eternidade, que ele é onipresente, ele também está em todos os tempos. Então, segundo a sua própria presciência, Deus já sabia que o homem ia cair. Até porque a própria Escritura vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Foi imolado como? Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Então antes de tudo existir, Jesus já tinha morrido por nós. Morrido em que ponto? Qual que é o ponto? Não é que Jesus foi crucificado lá no céu. Coisa aí, fica na atividade aí. Não é que Jesus foi crucificado lá no céu. É que ele já deu a sua vida antes do mundo ser criado. Porque ele já sabia como ele cairia. Então é mais ou menos assim. É como se juntasse o Pai, eu que estou dando a ilustração escura, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se eles se juntassem, tá? Antes de tudo ser criado e falassem assim, nós vamos criar. Vamos criar o homem. Só que esse homem vai cair, né? Pela presciência ele já sabia. Então ele já tinha a provisão e o propósito. Isso, mas pega a visão, isso é forte. Ele cria um homem... Olha, tio Den, cadê o tabernáculo, tio Den? Vamos chegar lá. Vamos lá, vamos chegar. Ele cria um homem perfeito. Adão é um homem perfeito. Adão tem estatura perfeita. Adão é um homem perfeito. Toda a humanidade está em Adão, biologicamente e espiritualmente. Deus cria um homem perfeito. Deus cria um homem também eterno. Sim. Adão era infinito, eterno, ele não ia morrer. Ele não ia morrer. Adão ia viver eternamente. No jardim ia mesmo. Ele ia viver eternamente, né, tio? Aí o que acontece? Para aí, pause, tá? Pause. Deixa um negócio aqui, pause. Tá? Pause. A gente volta aqui. Antes de Deus criar Adão, Deus cria todas as coisas, né? E depois que Deus cria todas as coisas, tem uma terra que Deus cria que é chamada Éden. Né? Nós falamos isso uma terça lá, lembra, tio? E no Éden, Deus planta um jardim. Ou seja, não é jardim do Éden. É jardim no Éden. É jardim no Éden. Porque Deus planta um jardim no Éden. A palavra Éden significa lugar de delícia.
lugar de prazer. O Éden. Jardim, se você pegar o tronco linguístico da palavra jardim, significa lugar secreto. Deus não descia no Éden. Deus descia no jardim. Deus não descia no lugar de delícia. Deus descia no lugar de secreto. Porque mais delicioso do que o lugar de delícia é o lugar de secreto. E por que é o lugar de secreto? Porque é Ele quem está lá. Deus de mistério. Porque o segredo não está no ambiente, o segredo está na pessoa que está no ambiente. Por isso que o próprio Jesus em João 14, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai farei muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Virei outra vez e vos levarei para as casas. Sim? Não. Vos levarei para o céu. Sim? Não. Vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Aleluia. Porque até mais importante do que o céu é estar com Ele. Tá lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Até porque se Ele não estivesse lá, o céu não seria importante. É. A ideia do cristão tem que ser estar com Jesus. Por quê? Hoje nós temos dois tipos, né, tio Dé? Nós temos o povo que tem medo de ir para o inferno e vai para a igreja, e o povo que quer ir para o céu. Mas existe uma geração na casa do tio Márcio que não é nem o céu, não é nem o inferno. É quem tá lá. É quem está lá. Aleluia. É quem está lá, você está entendendo isso? Mas sabe o que é lindo? Olha como nos falta consciência. Que raiva que dá de mim. Por quê, cara? Porque a gente quer estar quem está lá. Mas nós esquece quem está aqui. Eu ainda estou no lugar secreto, daqui a pouco eu vou entrar. Isso, tio Dé. Mas nós esquece quem está aqui. Ele disse assim, ó, fica tranquilo, que eu vou subir, mas vocês não vão ficar órfãos não. É. Vocês não vão ficar sozinhos não, porque eu vou subir e vou mandar outro Consolador, da mesma essência, do mesmo poder, da mesma persona, da mesma grandeza, outro igual a mim, coigual, o Espírito Santo. Glória a Deus. E sabe o que é louco? Tio Dene, não dá, tio Dene. Quer falar de secreto, tio Dene? Não, vai continuar. Abre a Bíblia aí Já comigo. vai entrar o secreto. Tá em Êxodo. Ó, Êxodo que... Êxodo capítulo 25, de novo, versículo 8. Lê, varão. Peraí, não lê não, segura. Alguém abre pra mim João capítulo 1, versículo 14. Vai, Giovanni, João capítulo 1, versículo 14. Primeiro João. Hã? João ou João. O capítulo 1, versículo 14. João. Quem tá em Êxodo, fica em Êxodo. Alguém abre João. João vai ser o Luciano. João capítulo 1, versículo 14. E o profeta, Êxodo 25? Gálatas capítulo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Giovanni o quê? Gálatas capítulo... Abre aí. Gálatas 1, deixa eu ver se é isso mesmo. Já vou até marcar pra você nunca mais esquecer esse Nós estamos versículo. no João já. É, já tá do João agora. Quem é que Você tá vai no ler o capítulo João aí? Giovanni, Galatas capítulo João. Ele falou pra continuar para que o Luciano ia pro João. Esse é João o quê? João capítulo 1, versículo 14. João. Do 9 ao 16, mas 14 também. Não é? É. Com esse canal luz verdadeira que ilumina todos os homens. Pera aí, tá, segura aí, gente. Eu preciso achar esse outro versículo aqui. 14. O verbo se faz carne habitou entre nós. Você entendeu? Pegou a visão? Então, falando do secreto, tem uma palavra que diz assim que quando quiser falar com o pai, Veja, deixa você vai no deixa eu secreto pesquisar aqui. e ele te responderá em público. Onde é o secreto? Aí, Aconteceu escrito isso comigo, eu vou falar aqui. Aí tá escrito o quê? Aconteceu isso comigo no último louvorzão.
Eu tive o meu secreto com Deus, entreguei o meu jejum no louvorzão e no meio lá o Messias estava pregando e ele viu. Deus falou comigo lá. Precisa achar esse versículo. Então, como ele falou, o secreto do Éden era o jardim. Seu, né? E aí Jesus fala, quando fala com ele, fala do secreto que ele te responderá em público. Davi, presta isso lá. Onde é o secreto? Tá com internet? Deixa eu achar aqui, peraí. O seu Deixa eu achar conselho. o secreto. Ó, qual é o versículo que tá aberto aí? Êxodo 25:8. Êxodo 25:8 e o outro? 1,14. No 14, tá. 1 Coríntios, Sim. capítulo 6, Sim. versículo 19. Ó, lê Êxodo capítulo 25, aí versículo 8. Lê o Wesley. E me farão um santuário. É o Wesley também, mas vai lá. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Tá. Me farão um santuário e habitarei no meio. Deles. Tá bom. A ideia é Deus dizendo assim, eu vou habitar no meio deles. No meio. Lá. Já nós entramos nisso, tá? Que não vai entrar. A gente está conhecendo, está se esforçando também para conhecer, falar o nosso idioma. E quem fala o idioma dele? Quem está se esforçando para falar? Quem fala o idioma do Espírito Santo? Quem se esforça? Buscar o Espírito Santo na igreja é uma coisa, agora conhecer ele a fundo é outra coisa. É diferente. Intimidade. E aí uma vez eu li que é o seguinte, quanto mais intimidade, quanto mais o sarrafo sobe, mais você é cobrado. A responsabilidade aumenta. Não é como uma pessoa que está tomando leitinho. Nós já estamos num período assim que a gente está evoluindo, a gente vai transcender. Mas a gente tem que conhecer o Espírito Santo. Esse é o maior ponto que a igreja tem que firmar o pé nisso. E a gente conhecer o Espírito Santo. Exatamente. E aí esse é o ponto, gente. O Espírito Santo, ele quer ser conhecido. O Dani foi muito cirúrgico em dizer isso. O Espírito Santo quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Ele ora por nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não dá pra gente dimensionar. Não dá pra dimensionar que gemidos são esses. Tem um hino que fala sobre isso. Né? Não dá pra dimensionar. Não dá. Então, esse Espírito Santo, o Espírito Santo, que é da mesma essência do Pai, da mesma essência do Filho, que é Deus como o Pai e o Filho, é o único Deus, ele está aqui. Só que o inimigo tenta nos cegar, gente, para entender isso. Sabe? O inimigo tenta nos cegar e às vezes nós mesmos nos cegamos para isso. Porque você sabia que o Espírito Santo está presente em todos os momentos. Sim. Alguém tem coragem de pecar na frente de Deus? Tem? Alguém tem? Mas mesmo assim pretende. Se o Espírito Santo está presente em todos os momentos. Não, se você é consciente disso, você vai ter medo. Se a pessoa não tem consciência É que porque- ele habita dentro, É porque nos falta a consciência. Consciência. Agora se você peca, Entende? Nos falta, nós esquecemos. A gente está negando a presença de Deus a partir do momento que... Por exemplo, um exemplo aqui, a gente é homem, a gente sabe disso, todo homem luta contra isso. Você se masturbaria na frente da sua mãe? Jamais. Agora, por que você se masturba na frente de Deus? Sabe? iniquidade. É isso, a gente tem que ter realmente, é o que você disse, a consciência de saber que Deus está ali. É. E isso eu levo pra mim, porque isso também me confronta. E aí que tá o ponto, tipo assim, ó, se você entender que o Espírito Santo está presente, cara, e nos falta consciência durante o dia, durante a semana, nós esquecemos, correndo com a vida, nós esquecemos de muita coisa, nós deixamos muita coisa de lado, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está presente, cara, e não é à toa que ele levou a gente para esse âmbito aí. E eu creio que ele vai fazer algo aqui no nosso meio especial. O próprio Davi, quando ele trouxe a consciência, quando ele pega, ele fala assim, retire isso tudo de mim, mas não retire o teu Espírito Santo. A tua presença. A tua presença. Eu vou pegar um gancho que quem estava ontem no culto, o pastor Fernando, ele acabou no final, ele pregou, né? Foi. E ele falou de ferramentas, né? Um tinha um cajado, o José sabia organizar,
Aquela mulher tinha um monte de panela, encheu a panela de azeite, cada um tinha uma ferramenta, tinha alguma coisa. Voltar no Espírito Santo. Uma coisa que eu adoro e que eu gosto de falar, mas eu falo quando eu posso falar. Então, em muitos lugares a gente não tem essa liberdade. Os dons do Espírito Santo. Então, procurai os melhores dons, Paulo fala. Alguém tem ideia, está por dentro desse assunto? Do que o Espírito Santo traz para a nossa vida, para a gente usar para a igreja crescer, para a igreja evoluir? Nós precisamos estudar, precisamos aprender sobre o Espírito Santo, precisamos conhecer Ele. E mais a gente tem vontade de aprender sobre Deus, sobre o Espírito, mais a gente vai subir de nível, sensibilidade, e mais a gente vai se aprofundar. E é Ele que te leva, né? Sim. O Espírito que te leva, à medida que você entrega a Êxodo 25. A gente começou aqui. Mas vai estar bem na Conhecimento gera conhecimento. Eu ia abrir um adendo aqui, mas pode falar. Nós estamos no versículo 2 aqui, ó. Versículo 2. Não, o Nicolas jogou lá pro Gênesis, né? O Espírito Santo pairava sobre Eu ia as perguntar isso agora, porque a gente sabe que Deus e Jesus, eles são entronizados, né? Mas e o Espírito Santo? Aconteceu assim até quando o Nicolas quer. Ai, Jesus. Eu já sei que o Nicolas quer. Mas vamos lá. O que acontece? O Nicolas citou algo interessante. Que acontece? Ó? Quando Deus tem trono, Jesus também tem trono. Jesus está à direita de Deus, à direita do Pai. Quem tem trono está parado, certo? Quem tem trono está sentado, entronizado, parado, correto? Deus está no seu trono, parado. Jesus está no seu trono, à direita de Deus. Só que o Espírito Santo, você não vê trono na Bíblia para o Espírito Santo. Porque desde o princípio o Espírito Santo está se movendo. Gênesis 1, e o Espírito de Deus pairava. O Espírito Santo não fica parado. Aí Deus falou, eu preciso fazer um trono para o Espírito Santo. Um trono que se movimenta. Nós somos o trono do Espírito Santo. Mas ele só se assenta em trono limpo. Ninguém senta na cadeira suja. Tanto é que ela tá vazia. Tanto é que ela tá vazia. Forte, hein? Aí, ó. Ninguém se assenta, tio. Pegou aí, tio Nasce. Tá vendo? Ele avisou, a cadeira tá suja. Que tava lá na garagem. Com o botijão em cima, a marca. Eita, tá vendo? Forte, né? Então, ó, nós estávamos aqui no versículo 2, que fala aos filhos de Israel, eu nunca vi uma palavra de oferta dessa, que tragam uma oferta, cujo seu coração se mover. Para isso, dele recebereis a minha oferta. Já é minha. Só que eu quero que você me dê se você quiser. Aí vamos lá pro Gênesis onde a gente estava, que eu abri o adendo. Lembra lá que eu abri ponto, pause e dei esse adendo todo? Mas vamos voltar. A fita. Chegamos em Gênesis lá. Deus cria o homem. Certo? E aí quando Deus criou o homem perfeito. Lembraram? Sim. Perfeito e tal. A dívida, quando o pecado entra, foi estabelecida a dívida. A dívida foi de um homem perfeito, de um homem eterno. Era um homem perfeito e eterno. Correto? Sim. Vamos lá. Quem aqui é homem? Todo mundo. Beleza, essa parte a gente podia pagar da dívida. Quem aqui é perfeito? Ninguém. Então essa parte a gente não podia pagar. Quem aqui é eterno? Ninguém. Essa parte a gente não podia pagar. A conta não fechava. A gente ia ter que morrer e não ia pagar a dívida. Só que Jesus, na reunião com o Pai e o Espírito, disse: eu vou pagar. Porque vou me tornar homem
sou mais perfeito que ele, sou mais eterno que ele, então eu vou pagar a dívida. Jesus mostrou para a raça humana que a gente pode vencer o pecado, né? Adão veio na graça, primeira tentação, caiu. Jesus se fez criança, cresceu, conhecimento, tudo, venceu os 40 dias no deserto, venceu a carne e venceu o pecado. É um ponto interessante porque assim, ó, aqui nós não temos capacidade de vencer o pecado. A gente não tem. Só pela pessoa do Espírito Santo. Só Ele para nos dar força diante do pecado. O pecado está na nossa natureza. Tanto que vontade a gente nunca vai deixar de sentir, que nem José. Você acha que se José ficasse naquele quarto com aquela mulher, a mulher pelada na frente dele, você acha que ele, sabendo que ele é homem, é pecador, ele fugiu, pô, ele foi embora. Ele sabia que se ele ficasse lá, ele ia pecar, pô. Então a gente tem que fugir do pecado. E aí que tá o ponto, tipo assim, ó, nossa carne, ela é caída, nossa carne, ela perde o pecado. Entretanto, pela pessoa do Espírito Santo e pela graça de Jesus, nós não somos consumidos. Sim. Pelo sacrifício, a dívida foi paga. Entende? Pode falar, tio. Então, ele citou José, né? E aí você disse que o Espírito Santo, ele vinha em alguns personagens, né? Ele não era, ainda estava espalhado em toda a carne, então vinha em alguns personagens. José era um desses, certo? Em Gálatas diz assim, você falou que o Espírito Santo, ele se move. E ele precisava de um trono que se movesse. Em Gálatas diz assim, andai em espírito. Aleluia. Então José andava em espírito. Aleluia. Por isso que ele conseguiu. Esse é o ponto. Andar em espírito, glória. Então, gente, a dívida era muito alta. Só outro homem perfeito e eterno para pagar essa dívida. Que foi o próprio Jesus Cristo, que pagou essa dívida não para Satanás. Não foi para o diabo dizendo, agora eu paguei, viu, Satanás, está pago minha dívida. Porque a dívida do pecado não era com Satanás. A dívida do pecado era com a justiça de Deus. Ele pagou para a própria justiça de Deus o nosso pecado. Na cruz do Calvário, se tornando homem. Eu vou pregar sábado em um congresso falando sobre Filipenses capítulo 2, nome sobre todo nome, que é aquele texto que diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aqui é absurdo, porque é ele que se esvazia de si mesmo, não é o Pai que esvazia ele. Não é Deus que esvazia Jesus. Oferta voluntária. É o próprio Jesus que se esvazia. Você tá maluco? Se esvazia de si mesmo. É Ele que se abdica do trono. É Ele que tira a coroa. É Ele que tira a estola de rei. Se esvazia, se esvazia, se esvazia, se esvazia até se tornar um sêmen e entrar na barriga de uma mulher. Se tornou carne. E até hoje no céu. Até hoje no céu, agora nesse momento no céu, ele no trono, as mãos dele está furada. A costela dele está à mostra. Nós teremos... Ele vai nos dar um corpo incorruptível, só que o dele está machucado. Em Apocalipse fala que vem no cavalo branco para vencer e está com as vestes manchadas de sangue. Salpicadas de sangue. Você está entendendo? Nós vamos ter um corpo perfeito, mas ele deixou de ter um corpo perfeito. Ele nos deu, vai nos dar um corpo transformado. Para quem? Um corpo glorificado, e o dele de cicatriz. Por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, ele decidiu se tornar homem. Não teve por usurpação. Usurpador é aquele que toma o poder de alguém. E não é que ele tomaria o poder que já é dele
Mas ele se colocou na condição que se ele assumisse, ele se daria como o próprio usurpador. Ele. Só que sabe o que é lindo? É que depois é o próprio Pai que dá um nome para ele sobre todo nome. Porque o segredo da Bíblia, a chave, não é que os humilhados serão exaltados. Não é o quem passa porque é perseguido. É aquele que se humilha. Aquele que se humilha será exaltado. A ideia do Evangelho é essa. É eu diminuo, ele aparece. Por isso que João, quando olha para ele, diz: convém que eu diminua para que ele cresça. Porque quanto é menos de mim, é mais dele. Aleluia. Então ele está dizendo assim no versículo 2. Fala os filhos do homem, cujo coração mover para isto, que deles receberei a minha oferta. Abre parênteses aqui. A criação de Deus foi Adão. Satanás foi lá e derrubou Adão. A humanidade caiu. Só que depois Deus chama Abraão. Satanás vai lá e derruba Abraão. Abraão mente. Só que depois de Abraão vem Isaac. Só que Satanás derruba Isaac também. Isaac mente. Só que depois vem Jacó. Satanás derruba Jacó também. Toda a criação de Deus, Satanás vem derrubando. É como se Satanás olhasse assim, na esfera humana aqui, eu ganho. Eu derrubo a sua criação. Eu derrubo, é igual o próprio Nefários, o filme, quando o Nefários fala assim: vocês mesmos, a gente estava bolando uma estratégia para afastar vocês do Criador e vocês mesmos começaram a fazer isso por conta própria. É forte, hein? Pesado isso. Tem hora que não é nem o diabo que tem culpa, é a gente mesmo. Exato, na maioria das vezes. O pecado é nosso. Na verdade, não é o diabo que peca, ele já pecou, né? O diabo nos influencia o pecado. Isso é tão forte que... O diabo desperta a maldade que já é em nós. Entende? Aí vamos lá. Se a gente pegar na esfera humana, Satanás foi ganhando. Aí Jesus falou: agora tá bom. Jó, o próprio Jó. E Jó é interessante. Um dia a gente vai falar sobre Jó, que é Deus cutuca Jó. Mas na esfera humana, Satanás vem alfinetando a humanidade. Só que aí Jesus falou: tá bom. Homem se derruba? Então agora eu vou descer pro seu ringue aí. Eu que vou pro ringue de batalha. Vamos ver quem é que vai vencer. E aí ele vence. Ele diz: eu venci o mundo. Então ele está dizendo assim, ó: eu quero a oferta, voluntariamente, daqueles que querem me dar segundo o seu coração, a minha oferta. Deus criou Adão. Adão, e aí? Por que Deus permitiu que Adão caísse? Por que Deus deixou a árvore lá e disse: ó, dessa árvore você não pode comer? Porque se Adão não tivesse a escolha, o poder de escolha, Adão nunca amaria a Deus de verdade. Porque você só sabe se alguém te ama se ela tem a opção de escolher outra pessoa e escolher você. Isso seria injustiça. Injustiça. Então Deus não pode ser injusto. Deus é justo. Você sabe, tio, o senhor sabe que a tia Leda ama o senhor e ela sabe que o senhor ama ela porque vocês tiveram outras opções. Sim. Só que o senhor decidiu escolher ela. Porque o amor é a escolha. Adão decidiu fazer a escolha dele. Só que Deus já tinha feito um plano de redenção. Um dia a gente vai falar sobre o plano de redenção. Então, a sua vida que está aqui é dele. Mas por que não está com ele? Porque seu coração tem que se mover voluntariamente. Você tem que escolher. Você tem que E isso decidir. mostra o quanto ele nos ama. Ele não é um ditador. Ele não é um homem que obriga a gente a fazer. Ele fala: não, você faz o que você quiser. Mas eu quero que você venha até mim. Só que olha que forte, é mais ou menos assim. É como se Deus, aqui está toda a ira de Deus. Está toda a ira de Deus, está aqui, ó, toda a ira.
É como se Jesus estivesse aqui, segurando a sua ira e com a mão estendida para o pecador, dizendo, vem que eu estou aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Só que vai ter um dia que ele vai fazer assim. Sim. E a ira vai vir. A ira de Deus é inferno. Você está entendendo? Então, enquanto há tempo, tem que segurar nessa mão. Aí Deus está dizendo assim, ó, vocês vão fazer o santuário, certo? Olha o versículo 8. Lê para mim o versículo 8, alguém. E me fará um santuário para que eu habite no meio deles. Tá. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O povo está morando no Egito. Correto? O povo está morando no Egito. O povo sai do Egito, né, tio? E quando eles saem do Egito, eles vão morar no quê? Alguém sabe me dizer? No que eles vão morar? Tendas. Cabanas? Tendas? Tendas. Deus está lá no céu. Deus vê o povo dele morando. Não, também vou morar em tenda junto com eles. Igual a eles. Só que olha que interessante. Deus ele quis habitar onde? No meio. No meio. No centro. Deus não quis habitar do lado, na frente, atrás. Deus quis ser o centro. Deus quis habitar no meio. Apontando já para a centralidade, que Ele quer ser o centro de todas as coisas. Sim. Sabe por que a vida de muita gente não dá certo? Deus no centro. Exatamente. E a ideia de dar certo, que eu estou dizendo, não é a ideia de estar imune aos problemas, porque tem gente que acha que depois que vira cristão vai tomar uma vacina de antiproblema e nunca mais vai ter problema. Ao contrário. Super-homem. Muito pelo contrário. Ser crente, todo mundo é. Eu quero ver você carregar o evangelho, a sua cruz. É a diferença. E aí que está o ponto. Tipo assim, ó, essa questão de que Deus quer ser o centro, Deus não aceita não ser o centro. Não ser o mais importante. Quando Deus é o centro, eu consigo passar por provações que sem Ele eu jamais conseguiria. Deus como centro da minha vida, eu consigo passar por circunstâncias que sem Ele de forma nenhuma eu conseguiria. Porque muita gente se mata. Porque muita gente abandona o Evangelho. Porque muita gente não consegue ter força para caminhar. É porque esqueceu de amar a tenda de Deus no centro. Posso dar um adendo aí? Então, mas tem muita gente que já está no meio evangélico, vamos dizer assim, e também não está, Deus não está no centro. Aí é ela que está, né? E aí isso pode ser um dos motivos, que são vários, é que a pessoa não conheceu direito esse evangelho. Ela conheceu religião. E Deus, Jesus não é religião. Lembrando que, um ponto, tá? A responsabilidade maior de você conhecer a Deus não é do seu pastor. A responsabilidade maior de você conhecer a Deus não é do seu líder. Sua busca. Não é do seu amigo. É sua. Eu já disse que o céu ele reage, né? Então assim, você precisa buscar ao Senhor e colocar Ele como centro de todas as coisas. Deus disse, eu vou habitar no meio. Moisés, avisa lá que eu vou habitar no meio deles. Porque foi eu que trouxe eles para o deserto. Vou complicar. Foi eu que trouxe eles para o deserto. E porque eu trouxe para o deserto, eu trouxe para o deserto, eu não vou abandonar eles no deserto. Eu vou morar com eles no deserto. Porque é isso que Deus faz. Eu amo essa frase que eu falo. Que é qual? Que Deus não te livra do problema.
Ele não te tirou do Egito para morrer no deserto. Pensar que muitos morreram no deserto. Porque Na verdade, todos que saíram do Egito, menos Caleb E Josué. e Josué. O resto tudo morreu. Porque não colocou Deus no centro. Se desviaram, adoraram outros deuses, montaram altares que não era para montar. Eu costumo dizer que tem pessoas que ele vem, aceita Jesus, aí vem para a igreja, ele era cheio de problemas lá fora, cheio de vícios, cheio de defeitos mesmo, tava até o pescoço encharcado no lodo. Aí quando vem para Jesus, aí vamos supor que ele já tem uns 6 meses, ele começa a frequentar a igreja, vai todos os cultos, até a escola bíblica, né? E fala que já sou. Aí eu costumo falar assim, é só uma ilustração. Costumo falar que muitas vezes é igual a casa. Uma mulher, ela pega uma casa, ela limpa a casa todinha, que todo mundo chega, outras mulheres admiram, né? Quando ela entrou numa casa limpa. Ela, nossa, que casa limpa. Não tem nada, não tem um pó, não tem um defeito, não tem nada. Isso aos nossos olhar, né? Ao olhar humano, né? Mas aí você pega uma lata de Baygon, nessa casa limpa, que tá tudo bonitinho, você começa a espirrar. Nesses cantos começa a sair aranha, besouros, formigas, que estão escondidos. Então tem muita gente que às vezes é o que nem o Denis falou, não se aprofunda a conhecer o Espírito Santo, não se aprofunda a conhecer a Bíblia. Que nem você falou, você estava falando que é a pessoa que tem que se interessar. Quando o pastor prega lá, o interesse dele é quando chegar em casa, ele não é estudar lá na igreja. Ele chegar em casa, eu vou meditar naquela palavra, eu vou buscar o meu conhecimento aqui em casa. Eu estou sentado aqui, eu não vou perder tempo na frente de uma tela de televisão, no videogame, não dizendo que nós não podemos assistir, não podemos brincar, mas é em casa que nós vamos estar se alimentando da palavra e colocando em prática aquilo que nós lemos lá. Porque o pastor, ele está lá para apacentar as ovelhas, ensinar, porque a Bíblia diz que para você estar de pé para ensinar, você tem que estar sentado para aprender. Lá você vai ouvir, você vai guardar, por isso que tome nota de tudo aquilo que você ouviu. Chegar em casa, você vai colocar em prática, você vai se aprofundar, se alimentar mais daquilo. E muitas vezes, é igual eu falei, então, a gente vem para a igreja, mas você está cheio de defeitos, é rancor, vícios que ainda está ali presente, que é no oculto que vai falar quem é você. Né? Quando você está na frente dos irmãos, pais, irmão, irmão, estou aqui, mas o que você anda fazendo quando você está sozinho? Lá no secreto. Então, a casa está limpa, todo mundo está vendo, nossa, a casa que linda, meu Deus, olha o chão porcelanato, tudo limpinho. Aí você coloca aquele veneno, começa a sair barata, que está escondido. Muito assim é o homem quando está em pecado. A gente veio para a igreja, aceitou Jesus, mas ainda precisa da limpeza espiritual. Ele precisa se limpar, se doar de todo o coração, buscar, igual ele falou, gerar conhecimento. E o conhecimento gera conhecimento, porque a gente é ignorante, que nem se eu falar para ele que eu entendo de filmagem, essas coisas, eu sou ignorante nessa área, porque eu não conheço. Eu vou passar a conhecer se eu começar a mexer, começar a ouvir ele falar, você faz assim, aí eu vou ter conhecimento sobre aquilo. Até então eu sou ignorante nessa área. Não é verdade? Não tem como você ser um bom líder se você não é um bom liderado, né? Não é verdade? E um ponto é que assim, a palavra conhecimento, o significado dela se você pegar o significado da palavra conhecimento, você vai ver que o conhecimento, ele é informação e experiência. Tem muita gente que só tem informação. Informação é você ter dados de algo a alguém. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é o conhecimento em ação. E o saber não ocupa espaço, porque ele te amplia, né? Verdade. O conhecimento, ele é, além de você ter a informação, você tem a experiência. Por exemplo, eu dirijo. Tem gente que não dirige. Tem alguém que não dirige aqui, não sabe dirigir? Tem, eu sei que tem. Tem alguém que não sabe dirigir. Não sabe dirigir. E aí o que acontece? Quem não dirige sabe o que é o volante, sabe o que é a marcha, sabe o que é o freio, o acelerador, a embreagem, o freio de mão, a seta, mas não tem experiência, não tem conhecimento.
nunca pegou um carro, mas sabe, tem informação. Tem muita gente que com Deus é assim. Sabe onde é a igreja, sabe que tem que ler a Bíblia, sabe que tem que orar, até aconselha. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que orar, viu? Precisa jejuar. E não faz nada disso. Tem informação, mas não tem conhecimento. Não tem experiência. Não tem... Cara, hoje eu estava orando. E a pessoa vai começar a orar, não porque você pediu para ela orar, mas porque ela viu a forma que você falou que você orou. Entende? Tipo assim, meu, hoje eu tive uma experiência com Deus. Cara, eu preciso disso. E não porque você pediu para mim ter, mas porque você contou a sua. Então, a ideia do Evangelho é você ter experiência. Aí Deus disse, eu vou habitar no meio deles. Para eles entenderem que eu estou na centralidade. Aí olha que interessante. Deus vai lá e monta a tenda. Pede, dá toda a diretriz, que depois nós vamos esmiuçar detalhe por detalhe Você dela. vai falar agora a localização geográfica do tabernáculo? É. Vamos lá. Posso falar? Pode, ser, pode. porque Pode. senão vai ficar muito nessa informação. Eu escutei o tio falando agora aqui, e eu acho que isso é muito importante, mano. Porque assim, eu acho que o grande problema do cristão é você começar a fazer as coisas para Deus sem Deus. É você acabar estando num ambiente assim de igreja, num ambiente assim que nem a gente está aqui, só que você está falando de Deus, mas calma aí, você não conhece o Deus da Bíblia. Você está falando dele, mas você não conhece ele de verdade. É o tal do só o conhecer de ouvir falar. Eu acho isso muito importante, a gente ter esse conhecimento. Eu falo de mim mesmo, né? Que mais experiência a gente pode falar dos outros, não a nossa. Eu mesmo, desde o começo, sempre fui uma pessoa assim, quando eu vim pro Evangelho, né? Tudo mais, aconteceu muitas coisas. Que a gente é assim, o ser humano é assim. A gente começa a fazer escala, começa a milhão, tá lá em cima. Só que a gente não entende que a vida é altos e baixos. Então, às vezes, a gente quer parar, a gente quer desistir, sabe? E eu acho que o que Jesus veio fazer pra gente, quando ele se tornou ser humano, ele poderia muito bem, Deus, ele poderia fazer assim, né? Só que ele veio mostrar pra gente o que é ser humano. Porque o ser humano esquece o que é ser humano. Até porque, muitas das vezes, a gente não lembra que Adão ele foi feito da poeira, do pó, do que era para ser pisado. E a gente quer pisar, é um pó querendo pisar no outro. Então, tipo, a falta de humildade, que é o que Deus ele vem ensinar pra gente, né? Ele fala que você é humilde, né? E manso de coração. Muitas das vezes a gente não pega isso. A gente quer ter o poder que Deus tem, a gente como filho quer ter os atributos que Deus tem, só que Jesus veio ensinar pra gente, que era ser a gente não consegue. E isso é muito forte, mano, porque assim, ó, esse ponto de ser humano, né, Jesus veio de fato nos ensinar ser como ele, né? E se a gente olhar nas escrituras, quando Jesus ele se dá como exemplo, como o maior exemplo, né, que Jesus ele se dá como o maior exemplo para ser imitado, nós vemos, Deus ele sempre deixou alguma coisa como figura. Ele mesmo como homem, né? Deixou um exemplo como homem, mas também se a gente olhar no Velho Testamento, ele em várias manifestações do próprio Deus foi uma figura dele para o povo seguir.